Fala aí pessoal, William Mendes aqui. Sejam bem-vindos para mais um vídeo deste canal para a gente falar sobre Vasco da Gama. Eu vi aqui que eu falei no vídeo passado que eu ia falar sobre as contratações e tudo mais, acabou que eu esqueci até de falar, né? Que esse assunto da Vasco da 777 é muito extenso e eu acabei esquecendo de falar mesmo dos jogadores, mas o que eu tinha para falar também não é novidade nenhuma para ninguém. Não vai vir jogador nenhum. Tá? O que eu tinha para falar é sobre algumas atualizações que houve aí em torno de alguns jogadores. Só que, tipo assim, eu não tenho saco para poder ficar fazendo 3, 4 vídeos por dia aqui falando a mesma coisa, né? Que o Marlon Freitas não vai vir porque o John Textor quer muito dinheiro, que o tal do Kaique, o Vasco desistiu dele, tá aí tão com a história aí agora aí, que o tal do Depena virou as costas pro Vasco mais uma vez, mas enfim, vamos falar sobre esses caras aí, porque afinal de contas tem que falar um pouco sobre esses caras, né? Mesmo eles não estando no Vasco. Mas enfim, não vou enrolar muito com esse vídeo aqui não, tá? Bora pro vídeo. Então, vamos falar aí sobre o Depena, né? Por que vamos falar sobre o Depena? Porque o Depena é um dos caras que quando o Vasco começou a montar esse time que você está vendo hoje aí, lá atrás, quando estavam fazendo a reformulação lá com o Paulo Brax, com o Luiz Melo, com toda a tropa lá, esse Depena, ele foi procurado sim, tá? Só que ele não quis vir para o Vasco da Gama. Ele virou as costas para o Vasco da Gama, né, junto com o staff dele lá, viraram as costas e ele foi para o Internacional. No Internacional ele não se firmou, tá? Não se firmou, o Internacional também nem quer ele lá mais. E ele, na iminente saída dele, rapidamente, torcedor carente do Vasco, começou a fazer um monte de vídeo aí, pessoal de YouTube, começou a botar esse cara na capa. Só que esse cara não vai vir pro Vasco. Esse cara, mais uma vez, ele virou as costas pro Vasco da Gama, né? Ele não quis nem ouvir a proposta do Vasco da Gama dessa vez, porque alega que a Vasco SAF, a 777, está com fama de caloteira, tá? Então ele não quis vir para o Vasco. E eu não defendo a 777, só que eu também entendo que é o Vasco. É o Vasco. E esses caras, quando fazem isso, não querem vir para o Vasco e optem ir para o Bahia, tem que se ferrar mesmo. Então, eu sugiro que nem falem mais desse Depena. É a última vez que eu falo dele aqui no meu canal, tá? Porque é um cara que virou as costas pro Vasco lá no início do projeto e agora manda esse migué aí de que não se interessou no projeto, porque a 777 tem má fama e tudo mais. Então, esquece, não vai vir. Um outro aí que tá aí, essa novela aí desgastante aí, é o tal do Marlon Freitas. Sabemos que o Marlon Freitas hoje é jogador do Botafogo e o Botafogo é uma SAF. Uma SAF, inclusive, com um dono que vem gerando um alvoroço tremendo aí do futebol brasileiro, com denúncias de manipulação de resultado. Só que ele ainda assim é um dono. Ele quer lucrar, ele quer dinheiro. Então o John Textor não vai vender o Marlon Freitas para a SAF Vasco, por exemplo, por empréstimo, opção de compra. Ele quer vender o cara, ele quer fazer dinheiro. Tá? Ele é uma empresa, ele quer fazer dinheiro. Então, o que acontece? O Vasco foi liberado aí 15 milhões aí para poder ver questões de contratações aí, segundo o Lúcio Barbosa. E o Vasco foi atrás desse jogador. Só que o John Textor quer muito mais do que 15 milhões, se não me engano. Tá? E os caras, me parece que estão subindo a aposta a cada vez que o Vasco vai procurar esse cara. Eu particularmente acho que não vale a pena você investir tanto dinheiro em um jogador que, para mim, até ontem eu nem conhecia. Tá? Eu acho que não vale a pena. Então fica essa novela aí também que não vai vir. Tá? Um outro aí também que fizeram uma novela danada aí foi o tal do Martinez, né, que foi lá pro Fortaleza. Tá? Ninguém vai vir, cara. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre isso e você fica se iludindo aí. 777 não tem dinheiro para contratar, tá pensando como é que ela vai fazer o aporte de setembro. Tá pensando como é que eles vão lidar com as questões que eles estão tendo aí juridicamente aí, credores à porta o tempo inteiro lá na Europa. Se pintar jogador, vai pintar um ou dois refugos. Refugos, tá? O Vasco hoje não tira jogador titular de ninguém. Lembrando os tempos de associativo,
né? Pessoal aí que fica falando sobre os 20 anos. Hoje, com essa SAF, o Vasco é os mesmos moldes do associativo. Não consegue tirar jogador principal de time nenhum. Não consegue. Ah, mas trouxe o Payet. Tá, Vasco Associativo também foi capaz de trazer Guarim. Também foi capaz de trazer bons jogadores. Foi capaz de trazer, sei lá, Leandro Castan na época, Maxi Lopes. Associativo foi capaz de trazer esses jogadores para jogar no Vasco da Gama. E aí? Quer falar de Payet? O tal do Martinez também não vai vir. E é isso aí. Quando você vê jornalista igual Flávio Dias, quando você vê jornalista igual o Fábio Azevedo, pedindo para você ter calma, paciência, fazendo questionamentos de que devemos acreditar nesse time, é porque não vai vir ninguém e os caras já sabem disso. Então eles já estão se antecipando ou já estão com pré-ordem ali para poder acalmar você, torcedor. É isso, né? E provavelmente a gente pode ter saídas de jogadores aí importantes. Que a 777 vai vender jogadores importantes. Vai vender. Tal do Léo Jardim, que se destacou no gol, vai vender o Lucas Piton. Os melhores, pode ter certeza, não vão ficar. Beleza? Desculpe aí, mas é a realidade. Isso aqui é um canal de torcedor, tem que passar a realidade para você. Verdade nua e crua é essa daí. Beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo realista aqui, se você é um torcedor que está indignado com esse tipo de situação, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, valeu, fui, até o próximo vídeo.